Esses são os melhores custo-benefícios da Xiaomi para comprar em 2024. São celulares para você ser feliz com eles, porque são celulares que não travam, com boas câmeras, com um bom processador, com uma boa bateria que pode durar até um dia. Mas a melhor parte é o preço. Então fica até o final deste vídeo aqui para ver esses celulares ou essas maravilhas que chamam de celulares. Na primeira posição temos o Redmi Note 12 Pro, o melhor celular Xiaomi barato da atualidade. Esta versão potente da linha oferece um chip poderoso, carregamento ultra rápido e uma câmera mais avançada. Com sua tela AMOLED de 6.67 megapixels, que vai te proporcionar uma visualização muito boa por ser uma tela muito grande, um celular grande, resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz, vai ser mais fluido, aplicativo que vai te proporcionar uma experiência visual incrível, equipado com um robusto processador Dimensity 1080. Esse processador vai dar conta de muitos dos jogos da Play Store. O Redmi Note 12 Pro oferece opções de 6, 8 ou 12 GB de RAM, mais do que suficiente para baixar qualquer jogo da Play Store sem nenhum problema. Isso também vai depender do processador, mas qualquer jogo pode baixar com essa memória RAM. E armazenamento interno que é de 128 ou 256. Aí vai poder gravar muito vídeo quanto você quiser com essa memória. E é sobre a bateria que temos que falar, porque conta com uma bateria de 5.000 mAh e um suporte para carregamento rápido de 67 watts. Você nunca mais ficará sem carga com esse celular, esse maravilhoso celular. No departamento de câmera, o Redmi Note possui 3 sensores na traseira, incluindo uma principal de 50 megapixels, uma ultra-wide angular de 8 megapixels e um macro de 2 megapixels. A câmera frontal ou a câmera selfie é de 16 megapixels, para poder ter aquelas fotos bonitas. Na segunda posição temos o Redmi Note 13 4G. O Redmi Note 13 4G é um celular Xiaomi bom e barato, que se destaca em desempenho e funcionalidade. Sua tela AMOLED Full HD Plus de 6.67 polegadas, com uma taxa de atualização de 120 Hz, que vai te proporcionar uma experiência suave, vai ser mais fluido em aplicativos e um ponto importante, vai ser perfeito para vídeos, jogos e navegação na web, com um conjunto de câmeras traseiras impressionantes, incluindo um sensor principal de 108 megapixels, completam o conjunto de lentes de 8 megapixels e 2 megapixels de macro, além de uma câmera frontal de 16 megapixels para capturar fotos e vídeos detalhados em qualquer situação. Com 8 GB de RAM vai ser mais do que suficiente para guardar qualquer aplicativo, vai ser mais ágil em aplicativos e vai ser muito perfeito em multitarefa. E 256 GB de armazenamento, o Redmi Note 13 oferece desempenho ágil e espaço amplo para seus arquivos e aplicativos. Processador Snapdragon 680, sistema operacional Xiaomi HyperOS garante uma experiência suave e responsiva. A bateria de 5.000 mAh com suporte Hypercharge de 33 watts permite menos tempo na tomada e mais tempo usando o seu celular. Na terceira posição temos o Xiaomi Poco X5 5G. O Poco X5 é um celular Xiaomi barato lançado em março de 2023. Ele traz uma série de recursos interessantes. Sua tela AMOLED de 6.67 megapixels com taxa de atualização de 120 Hz oferece cores vibrantes e uma experiência fluida. Equipado com um processador Snapdragon 695 5G, o Poco X5 garante bom desempenho em aplicativos e até em alguns jogos menos exigentes. Com 6 GB de RAM e 128 de armazenamento, está na lista dos melhores Xiaomi baratos. Lembrando que esse celular foi feito para jogar game, então é por isso que vai ser bom em jogo. O Poco X5 conta com 3 câmeras traseiras, com destaque para a principal de 48 megapixels, além de uma macro de 2 megapixels e uma ultra-wide de 8 megapixels. Sua câmera frontal tem 13 megapixels. Com uma bateria generosa de 5.000 mAh, oferece energia suficiente para um dia inteiro de uso, sem se preocupar em metê-lo na carga. Porque o Poco X5 é o melhor celular Xiaomi barato. Ele conta com compatibilidade com a tecnologia 5G, display AMOLED, desempenho sólido em aplicativos e jogos, conjunto de câmeras decente para sua categoria. Na quarta posição temos o Xiaomi Redmi Note 12 5G. O Redmi Note 12 5G vem com uma tela AMOLED de 6.67 polegadas, que exibe cores vivas e detalhes nítidos para uma experiência visual excelente. Com uma opção de 4 ou 6 GB de RAM, o armazenamento interno de 128 ou 256 GB. Há espaço de sobra para todos os seus aplicativos e
arquivos. Processador Snapdragon 4 Gen 1 mantém tudo funcionando com suavidade, seja nas tarefas diárias ou em alguns jogos. Este é o dispositivo que acompanha o ritmo de seu dia a dia, sem perder o fôlego. Já a bateria de 5000 mAh proporciona até 27 horas de uso. Adeus preocupações com ficar sem bateria durante o dia. Quanto à fotografia, o Redmi Note 12 não decepciona, com um conjunto triplo de câmeras na parte traseira, incluindo um sensor principal de 48 megapixels, ultra-wide de 8 megapixels e macro de 2 megapixels. E para suas selfies, conta com uma câmera na frontal de 13 megapixels para arrasar nas redes sociais. O porquê que o Redmi Note 12 é um dos melhores intermediários de 2024? Ele conta com uma compatibilidade com rede 5G, display de alta qualidade para o preço oferecido, autonomia notável de bateria, conjunto de câmera tripla, incluindo uma câmera principal de 48 megapixels. Na quinta e a última posição, temos o Xiaomi Redmi Note 12S. O Xiaomi Redmi Note 12S é outra excelente opção de celular Xiaomi barato, bom e também barato. Sua tela AMOLED de 6.43 polegadas é um celular pequeno, mas vai te dar uma experiência visual bonita porque conta com resolução Full HD Plus e uma taxa de atualização de 90 Hz, que o grande destaque é na sua experiência visual fluida. Quanto ao processador, ele vem equipado com MediaTek Helio G96. O Redmi Note 12S possui 8 GB de RAM e uma grande capacidade de armazenamento interno de 256 GB, que pode ser expandida através de um cartão microSD. Então isso quer dizer que vai poder baixar quase todos os jogos, guardar arquivos quando você quiser. No departamento de câmeras, ele apresenta um conjunto de 3 sensores. Na parte traseira, uma principal de 108 megapixels. É um celular pequeno, mas tem uma boa câmera. Uma ultra-wide de 8 megapixels e uma macro de 2 megapixels. A grande questão para que serve a macro? A lente macro serve para focar muito objetos. Para selfies, há uma câmera de 16 megapixels. E para manter tudo funcionando sem problema, a bateria de 5000 mAh conta com suporte a carregamento de 33 watts. Garante energia de sobra. Porque o Redmi Note 12S está na lista do melhor celular Xiaomi barato? Está na lista porque conta com um display AMOLED com excelente resolução, bateria poderosa com suporte para carregamento de 33 watts, conjunto de câmeras tripla, destacando-se uma câmera principal de 108 megapixels, desempenho sólido para um dispositivo intermediário. A Motorola também tem celulares bons, então se você quiser ver os celulares bons e baratos da Motorola, temos um vídeo no canal, então vai lá assistir que vai ser bom. Há de ver os melhores celulares, custo-benefícios, bons e baratos da Motorola. Então se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. E o sininho é mais para que você receba os novos vídeos logo que forem postados. Fique por dentro de tudo que vai acontecer no canal. E as novidades que eu hei de trazer, também os celulares que eu de recomendar. Então faça isso, se inscreva no canal. Há de ser importante a sua inscrição porque o canal ainda está só começando e é muito difícil fazer vídeo, mas eu estou aqui para trazer esse conteúdo para vocês, então é muito importante se inscrever. Até o próximo